Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Vou ler novamente. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, já pela conclusão do Evangelho, vocês podem compreender bem o tema de hoje como o anúncio do Evangelho. O que quer dizer anúncio do Evangelho? A boa nova, a boa notícia. A boa notícia para um doente qual é? Olha, achamos o remédio para a sua doença. Não é assim, Luiz? A melhor notícia que pode acontecer, não é? Não tinha remédio, achamos o remédio para a sua doença. O remédio para a doença da humanidade qual é? Jesus Cristo. Ele traz a vida, uma vida que é eterna. Ele traz a paz e ele traz a capacidade de viver amando os outros. Prestemos bem atenção. Ele traz a capacidade de viver amando os outros. Nós não temos esta capacidade. Por isso que até muitas vezes os próprios casamentos, que parecem feitos de braços e beijos e amores infinitos, que não acabam nunca, se desfazem. Porque juntamente com aquela atração, que pode ser psíquica, física, afetiva, como a gente quer, vai junto o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo. É natural, está dentro de nós. Aquilo que a gente chama de pecado, nós não sabemos bem o que ele é. Ele se manifesta, uma doença,
que se manifesta de várias maneiras. Se manifesta no orgulho, se manifesta, sei lá, na sensualidade, se manifesta na inveja, se manifesta no ciúme, em todas as mil maneiras em que a nossa vida se apresenta. Então, quando Jesus termina o evangelho dele, depois vamos ver rapidamente o que ele quer dizer sobre os fariseus e os mestres da lei. Quem quiser ser o primeiro, se faça o último. Será grande, não aquele que quer fazer carreira. Preste bem atenção, gente. Se gasta uma vida inteira, desde criança, para ser alguém na vida. Se gasta uma vida inteira, esforços, tempos de estudo, para chegar aonde? A ter um câncer e ser destruídos pela morte. E também como própria dimensão humana de cada um de nós. Para chegar aonde? Então, quando se fala o anúncio, por isso que o Evangelho não é aceito por nós criaturas. Também começando por mim, a luta. O meu maior privilégio foi quando descobri que eu não faço pecados. Eu sou o pecado. Todo o meu ser é o pecado. É o mal. Todo o meu ser. Vocês podem se assustar, mas eu não faço nada de errado. De fundo, gente, não faz nada de errado. De fundo, não faz nada de errado. De fundo, não rouba. De fundo, não estupra. De fundo, não engana. De fundo, não fala mentiras. Esta desculpa de ser eu não faço nada de errado, você já é um defunto. Por quê? Porque te falta a vida. E a vida é uma só. Só temos um Deus. É dele que vem toda a paternidade, a verdadeira paternidade. Mas os nossos pais da terra, teve uma pessoa até que ficou chato até. Mas eu, quando leio este evangelho, mas eu não posso chamar mais ao meu pai da terra que me gerou, papai. Falei, pode, Jesus não quer dizer isto, que você não chama pai a quem te gerou na carne. Só que ele te gerou na carne, para uma carne mortal. É uma vida biológica. Uma educação também humana. Mas quem te gera de verdade, que é uma vida também. E talvez seja isto que a gente não atina, não chega a esta conclusão. Porque até que nós não compreendermos que Cristo trouxe uma vida diferente e mais e superior à nossa vida biológica, nós não teremos entendido nada do Evangelho. Por quê? Se antes falamos do pecado, eu sou o pecado, mas como disse São Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quem era São Paulo? Não era de brincadeira, não. Não era de brincadeira, não. Os nossos pecados são fichinhas diante dos pecados de São Paulo. Ele perseguiu os cristãos. Ele perseguiu Cristo. Prestemos bem atenção, gente, que às vezes a gente não medita muito em profundidade. Isto ele mesmo fala. Eu sou o menor de todos os santos, porque eu não sou digno
Além do mais de ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele se regozijava, gente, quando apedrejava Estevão. A humanidade toda hoje ficaria horrorizada disto, não é? O apedrejamento de uma adúltera, apedrejamento de outro porque não professa a minha religião. Ele se regozijava. Ele maltratava as pessoas, mas obrigava eles a blasfemar contra Cristo. Botava na prisão. Então não era de brincadeira. Mas, como ele fala, aquele que revelou em mim o seu Filho, aquele que revelou em Paulo o quê? A vida de Cristo. E ele experimentou, aí ele se tornou pessoa verdadeiramente religiosa. Porque a sua vida entrou em comunhão com a vida de Cristo. E a vida de Deus, através de Cristo, entrou em comunhão com Ele. Porque religião, gente, me desculpe, não tenho que insistir, não é teologia. É revelação e fé. O que quer dizer revelação é fé? Vou fazer um exemplo prático. Sei que todos vocês gostam muito de Maria, Nossa Senhora, não? O que foi revelado a Maria? Veja bem, não foi um estudo fantasmagórico, não? Não foi o alquimista de Paulo Coelho que tira a nossa cabeça a mil, Não é o código de Da Vinci, que até conquistou padres, não sei se bispos, mas padres sei. E a gente começou a entrar em dúvida, mas a vida da Madalena, o filme que gerou o mundo inteiro. Não, a revelação é uma coisa. Maria, salve. Tá bom dia, anjo. O que você quer? Tu és bendita entre as mulheres. Eu sou uma pobre coitadinha, uma menina, tá? Você vai gerar um filho. Essa é a revelação. Anjo querido, nunca se viu na terra que uma moça gera um filho sem ter relação com o homem. Eu ainda não estou morando com José. Maria, o filho que você vai ter não será filho de José. Será filho de Deus. Gente, é revelação. Mais revelação do que esta. É complicado? Não. É simples, de tudo. Agora, se entram todas as componentes psicológicas, humanas, nossa, o que o povo vai falar? Como é que eu vou explicar ao povo naquela época? Que era sagrado, casar virgem. Porque de outro lado você já virava, falar o nome bem claro, uma puta. Entendeu? Então ela era condenada a isto. Além do mais, noivado já era praticamente casamento. Tanto que José ficou em dúvida se denunciá-la, que tinha o dever de denunciá-la. E ela seria condenada ao apedrejamento, devia ser morta, apedrejada. Veja quantas componentes, por muito menos, gente, nós fugimos de Deus, por muito menos. Por uma simples ganância, a gente já se afasta.
por uma simples mentira, não saber enfrentar a própria culpabilidade, coisa que quase ninguém faz. Todo mundo arruma desculpa, eu não. Você pode ver que quando tem alguma falha, ninguém tem culpa, ninguém fala desculpa, fui eu que errei. Acabou. Nas fábricas, na costa, não é mais ou menos assim, em todos os lugares. Nas repartições públicas, ninguém assume, tá? Coisas mínimas, gente. Imagina coisas tão pesadas, tão grandes. Então houve esta revelação. Maria, não se preocupe. Deus virá em ti. E o filho que você vai ter será filho do Altíssimo. Gente, não precisa fantasiar muito isso. São fatos muito práticos. Muito reais. Muito reais. Diante do qual se espera uma resposta. Maria, você está disponível a deixar que Deus realize isto em você? Ou não está disponível? O que é que eu vou falar? Se é Deus que vai fazer tudo, eis aqui, eu sou a serva do Senhor. Eu creio em Deus. Como Abraão acreditou quando Deus, que lhe tinha prometido toda a herança, que faria um grande povo, um monte de gente seria a sua herança, através do seu filho Isaac, que já custou para nascer, que já tinha ficado velho. Então já Deus tinha, humanamente falando, aprontado com ele, deixou ele envelhecer, ser impotente, a esposa Sara ficar estéril, para depois dizer para ele ter um filho, para mostrar que é Deus que faz as obras. Então nós não temos desculpas, mas eu sou o pecado, está certo. Paulo era o inimigo de Cristo, está certo, mas nós não temos desculpa. Não se preocupe, Deus virá em ti. E o que será gerado em ti será o quê? Será a vida de Deus. Quer? Bom, se Ele faz, o que é que eu tenho que fazer? Crer. Crer que Ele possa realizar isto. A segunda parte, como falei para vocês, é revelação, é fé. Então Deus tinha prometido a Abraão uma descendência mais numerosa que a areia da praia, que as estrelas do céu. Chama Abraão e fala: Abraão, vai, pega o teu filho e imola ele como holocausto, como sacrifício lá em cima da montanha. Abraão começou a discutir com Deus: mas Deus, escuta, você esqueceu que me prometeu? A gente não faria isto, não é? Deus, mas você esqueceu de mim? Deus, você esqueceu que a minha descendência será por Isaac? Como é que você me manda matar Isaac? Gente, quando se fala de fé, não é de brincadeira. De outra forma, estamos fazendo uma loteria. Vamos fazer uma fezinha lá, para ver se eu ganho a loteria. O mundo está virando doido de uma vez. Ou já é. Ou já é doido. Compreende? E ele leva o seu filho Isaac, pensando dentro de si: Deus é a fonte da vida. E mesmo que Ele mande matar o meu filho, Ele tem o poder de ressuscitar. Esta é fé. Esta é fé. Se não tiver, peça a Deus que lhe dê esta fé.
Mas esta é fé só. Por isso que eu falei que fé não é fruto da teologia. Fruto da teologia ou das outras regras que depois nós colocamos e realizamos, as famosas regras religiosas, não é? Eram os famosos mestres da lei, eram os fariseus, que faziam toda a regra, como até existe, sei lá, tem gente que entra com o pé esquerdo ou o pé direito na igreja, não sei, acontece um monte de besteiras que nos transmite também como regras religiosas. Eu lembro alguma coisa quando era criança, que parece que a sexta-feira santa não podia cortar cabelo, as mulheres. É verdade, não é verdade? Não. Algum de vocês se lembra mais de alguma coisa, não? Minha mãe que gostava muito, muito de cantar, mas gostava mesmo. Na quaresma eu não ouvia mais a voz dela, porque na quaresma se cantava, regra religiosa. Tem alguma outra regra que vocês podem me falar? Eu faria um serviço assim, porque toda coisa que a gente fizesse na sexta-feira, estaria fazendo para Cristo. Então, por exemplo, se fosse passar roupa, estaria passando as costas de Cristo. Tinha muito disso. Se fosse fazer um trabalho pesado, a gente estaria fazendo para Cristo, uma coisa assim, não para Cristo. Ia carregar a cruz de Cristo, fazer trabalho pesado, não é? E muitas outras regras, que não é só os mestres da lei que fazem, mas o próprio povo que inventa e transmite nas famílias. O azar é isso, que transmite nas famílias e não transmite uma fé verdadeira que nós precisamos, da qual urgentissimamente a humanidade precisa, uma realidade verdadeira. Entende? Então eu vi um livro lá sobre os anjos. Petra, você leu o livro sobre os anjos? Não leu ainda. Então, já está na 10ª edição sobre os anjos, se afadigando, se cansando em demonstrar que existem os anjos. E daí, você chegou aonde? Demonstrando que existem os anjos. Nós temos na Sagrada Escritura um monte de lugares onde se fala dos anjos. Agora, o que queira dizer isto? Nós não sabemos. Eram servos de Deus. No entanto, já no comecinho do cristianismo, se inventou o culto dos anjos. Por quê? Por que nós fazemos isso? Porque isso ajuda a nossa fantasia, a nossa imaginação. O culto dos anjos. No entanto, na carta aos Hebreus está bem claro a qual dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita. A nenhum dos anjos. Ele fez Cristo, aí que vem o problema sério do Deus que se faz homem. Ele fez Cristo, homem como nós. Então nós, como humanidade, gente, somos superiores aos anjos. Na nossa porcaria. Na nossa porcaria. Na nossa morte. Na nossa morte. Em todos os pecados que cometemos. Com todos os pecados que nós cometemos. Porque exatamente o grande mistério do anúncio de Cristo aqui, outra vez nós meditaremos isso em profundidade. Qual é? A comunhão que Cristo, como Deus, fez com a humanidade quando Ele se fez homem. E Ele tomou sobre si os nossos pecados. Não somente tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi feito pecado. Ele foi feito pecado. E através da cruz, que é outro grande mistério porque está totalmente além da nossa capacidade de entender. Mas já outra vez expliquei para vocês que não é tão difícil se a gente quiser entender as coisas. Para depois enfrentar, são outros 500. Mas se quisermos entender o porquê da dor, isso falamos domingo passado, não é? A verdade vos libertará, quando a verdade nos fará compreender o porquê
daquilo que a humanidade rejeita: a humilhação, o desprezo, o nosso ego. Dizia, pelo menos não sei se ainda agora, na Itália, que o orgulho morre 3 dias depois do corpo. A vaidade e o orgulho. Porque mesmo nos funerais, o morto quer aparecer. Porque tinha funeral que era mais humilde, carregado na mão. Tinha funeral onde puxava a carroça com um cavalo só. Tinha funeral onde a carroça, com o corpo do defunto, era carregada com 4 cavalos. E tinha funeral onde o carro fúnebre era carregado, puxado por 8 cavalos. Agora, pegamos uma limusine, mudamos de aspecto, mas não muda a vaidade e o orgulho. Então, quando nós compreenderemos a grandiosidade da humilhação de Cristo, porque, gente, se Ele escolheu, porque deve ter um valor. Se Ele escolheu a cruz, gente, é porque a cruz tem um valor. Se Ele enfrentou a morte, gente, é porque enfrentar a morte tinha um valor para Ele devolver uma vida e uma vida eterna. Este é o grande mistério de Cristo. Por isso que a religiosidade não pode ser absolutamente fantasia. Mas os homens que fazem? Inventam um monte de regras. E nós gostamos das regras. Quantas vezes as pessoas vinham, alguém de vocês, Frei, eu não posso comungar. Por quê? Porque faltei a missa aos domingos. Alguém vai me excomungar, porque eu vou falar, vai imaginar que eu estou dizendo para não ir à missa aos domingos. Mas o que você fez? Cuidei de minha mãe que estava doente. Você não poderia comungar se tivesse ido à missa e tivesse deixado sua mãe doente sozinha em casa? Não, porque não foi à missa. Agora, eu não posso te dispensar do espírito de oração, porque só o fato de você ir à missa aos domingos não vai te salvar coisa nenhuma. Se você não rezar constantemente, profundamente, infinitamente, até que o seu coração entre em comunhão com Deus. Porque é só Deus que salva. É só a oração. É o caminho que nos leva à comunhão com Deus. Ela nos leva a ser puros. Ela nos leva a ser bondosos. Ela nos leva a não querer o primeiro lugar, mas a se colocar no último lugar. Com alegria. Com alegria. Por isso que se fôssemos no sentido social, o cristianismo não tem sentido. Porque São Paulo não lutou contra a escravidão. Gozado, não acha estranho isso? Mas dizia aos escravos para servir os seus senhores, não mais como escravos fisicamente, mas por amor. Então, é diferente. O anúncio do Evangelho é diferente. Eis porque Jesus termina: será grande. E quem é que não quer ser grande? Eu quero, desde criança. Para dar um sentido à minha vida. Para que ela não seja vivenciada à toa, estupidamente. Mas será o dinheiro que vai me fazer grande?
Será as honras? Será a minha vaidade? Será a minha inteligência? Será a minha beleza? Será o meu conforto? Eu respondo aqui como responde São Paulo: pela graça de Deus sou o que sou. Entendi, apesar do meu ego não aceitar muitas vezes, mas entendi que só Deus realiza plena e totalmente o nosso ser e nos transforma como Ele em puro ato de amor. Em puro ato de amor. A Igreja de Deus, eu termino, para ver as besteiras, que não era só do Antigo Testamento, como no Novo. 25 anos de diaconato. O que é diácono nesta igreja, nossa Santa de Deus, não entendi. Praticamente, para mim, virou coroinha do padre, o diácono. É simplesmente coroinha do padre. Antes o padre fazia casamento, fazia batizado, agora o diácono que faz, não é? Enquanto a palavra só de diaconia quer dizer serviço à comunidade, serviço social à comunidade. Ver onde há pobreza na paróquia, o que faziam muito bem, não sei se ainda faz, os vicentinos, não é? Então já nós tínhamos os diáconos, para que inventar outros? Para ter mais coroinhas, para ter mais um desfile na igreja para rezar a missa. Ministro da Eucaristia. Agora fica se gloriando. Eu sou ministro da Eucaristia. Grande coisa. Grande coisa. Bom, termino, sinceramente, não sei aonde que o ser humano vai chegar com esta mesquinhez. Mas pela graça de Deus, podemos ser o que Deus projetou para cada um de nós. Sermos como Ele, para sentar na vida de Deus, eu não digo nos céus, que não tem mais sentido esta palavra, mas para sentarmos juntos no reino da vida, onde não haverá mais nem morte, nem angústia, nem vazio, nem velhice. Não a serviço dos anjos, mas os anjos a serviço de nós, criaturas humanas, porque um como nós, criatura humana, Jesus Cristo, sentou à direita de Deus. E se Ele é Filho de Deus, nós também o somos. Creio